obrigado você, meu irmão, que está aqui conosco essa noite, aqui na comunidade Tom de Amor. Meu nome é Estevão Castro, salve Maria. Meu nome é Wesley, graça e paz. E não esquece, hein? Já dá o seu like, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, porque hoje, com a graça de Deus, não temos um padre aqui. Não temos um padre? Ô, louco. Não. Estamos sozinhos? Só nós dois no Não, programa, não enfim? estamos sozinhos, mas até que enfim não é um padre, meu irmão. Até que conseguimos. enfim, não é um padre, verdade. Como vocês viram na chamada, a gente tem uma religiosa aqui com a gente. Meu Muito cara. importante. Uma amiga muito fantástica. Então conta pra gente, quem que é essa convidada aí? Vamos lá então, ó. Ela é filha da senhora Odete e do saudoso senhor Nelson, religiosa com votos perpétuos na Congregação das Pequenas Missionárias da Maria Imaculada, Aqui em São José, então. aqui em São José. Formada em enfermagem pela Unital. Opa, já tá doendo o joelho aqui. Então, tô vendo também. Mas trabalha desde 2008 com artes sacras, meu amigo. Onde estudou arquitetura, arte sacra e liturgia na Ateneu Regina. Lê isso aí pra mim. Ateneu Regina Apostolorum. Obrigado. Em Roma, meu amigo. É Outro nível, não é brincadeira não. Como também na... Sacred... Agora é inglês, né, gente? Meu negócio é latim. Sacred at School. Em Florença, meu amigo. Pensa no nível da criança. Hein? Não é pouco não, hein, garoto? Vamos lá. Também na Itália. Atualmente trabalhando com arte sacra e estudando teologia na Faculdade Deoniana de Taubaté. E um curso de extensão de arte do espaço litúrgico anuncia a fé pelo Santo Anselmo de Roma. Meu amigo, que isso, irmão? Que isso? Eu tô até com medo disso aqui, irmão. Eu não tenho nem vocabulário pra falar Eu sobre também essas não coisas. sei, eu enrolei igual trava-língua isso aqui, cara. Eu sei que se morrer agora é céu na hora, né? Bom, falando de quem? De quem? Estamos falando... Irmã Patrícia! Boa noite, irmã! Ela tá emocionada, gente. Ela tá É emocionada. muita coisa. Irmã, muito obrigado por estar aqui com a gente essa noite. Muito obrigado mesmo, de coração. Desculpa nossas brincadeiras aqui, mas o microfone é seu para você falar do nosso pessoal. Fique à vontade, explica tudo isso aqui. Boa noite a todos. Espera aí, crise de riso agora. Boa noite, Wesley, Ela tem isso mesmo. Estevão. Nossa, uma alegria imensa poder estar aqui hoje no Talk Feeding. Enfim, descobri o que era o Talk Feeding. Ela tá falando isso, gente? Deixa eu explicar. Ela tá falando isso porque eu comecei a seguir ela no nosso Instagram, ó. Falando isso, você já segue a gente no Instagram, ó, aqui, @TalkFeeder. Eu comecei a seguir ela, ela não tinha a mínima ideia de quem tava lá, então ela ficou desconfiada de mim. Mas é uma alegria mesmo, imensa. Boa noite, Mineiro, também, que está aqui com a gente, né? Aqui a gente está na comunidade Tom de Amor. Tom de nesse Amor. espaço aqui abençoado que é. E vamos lá bater um papo, né? Acho que é sempre uma oportunidade que a gente tem, acho que de conversar, é sempre o momento da gente crescer junto, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Maravilha. Irmã, muito obrigado mesmo, de verdade, a senhora estar aqui, né? Com essa apresentação, né? O Wesley estava falando lá que você fez enfermagem, mas hoje você está trabalhando com arte sacra. Eu queria saber como é que funcionou isso e também se você puder falar para a gente como é que foi o início da sua vocação, né? A vocação religiosa que você tem. Nossa, é uma longa história. Quantas horas é o... Bom, Tem tempo. Vamos lá. fica tranquila, lá. fica tranquila. Vai até Então. o mineiro gritar com a gente lá. Até ele fechar. Vou começar pela vocação, porque depois o estudo veio depois, né? Então ele vai na sequência. Então, eu ingressei na Congregação das Pequenas Missionárias em 1992. Então, muitos talvez estejam escutando, nem tinha nascido. Eu tinha 10 anos. Eu, por exemplo. Eu entrei com 17 anos, né? Era muito jovem, né? E talvez pela influência do momento, né? A minha irmã mais velha, que é religiosa, ela conheceu as irmãs porque ela era, na época, secretária da paróquia em Caçapava, da matriz em Caçapava. Aí o padre da matriz, ele ficou doente e ficou internado no Hospital Pio XII.
né? Isso já ainda, sei lá, acho que mais ou menos em 89, eu acho. Foi onde ela conheceu as irmãs, né? E aí a gente teve uma oportunidade de vir conhecer as irmãs em março de 89 ou 90, não, em 88. Em março de 89, ela me chamou para vir fazer um encontro com as irmãs. Eu vim por curiosidade, porque a gente ver freira assim não era muito comum, né? A gente que era jovem assim, eu vim por curiosidade mesmo, junto com ela. Passamos a tarde toda ali com as irmãs, né? E ao chegar em casa, eu disse assim para ela: olha, nunca mais você me chama para ir naquela casa mal assombrada. Sabe Cheio de fantasma, né? Sabe aquela expressão cuspiu pra cima? Aí eu não voltei mais. Realmente eu não voltei. A minha irmã continuou fazendo alguns encontros com as irmãs e tudo, me contava como era, mas eu não, realmente eu não, naquele momento eu não quis mais voltar. Quando foi em 1990, em fevereiro, a minha irmã ingressou, né, no convento. Na época, assim, época de adolescência, né, 16, 15, 16 anos, tinha aqueles namorinhos de escola, né? Então, assim, a minha atenção estava voltada para essa questão de escola, de passear, mas me chamou a atenção, digamos assim, aquela decisão da minha irmã, né? E a gente veio para a entrada dela, que foi bem assim numa data próxima de carnaval, né? Então a gente, nossa, enquanto o povo pulando carnaval, tem gente entrando no convento, né? Era uma coisa assim para a gente ficava comentando. Aí eu cheguei em casa, aquela sensação de que parecia que alguém tinha morrido, sabe quando alguém vai embora mesmo e a gente não vai ver nunca mais? Assim que eu achava que ia ser em relação à minha irmã. Disse, nossa, acho que nunca mais vou ver minha irmã, né? Perdi minha irmã. Mas aí depois começaram a vir, na época não tinha internet, começaram a vir as cartinhas das irmãs, né? Cartinha pelo correio, convidando ela para vir no retiro, para conhecer e tudo. E eu até vim, mas eu vim por um motivo, porque na escola eu gosto muito de vôlei. Acho que se eu não tivesse sentado no convento, eu teria ido ser jogador de vôlei. Porque era uma coisa que eu gostava, jogava na escola. E justamente o primeiro convite que as irmãs me fizeram foi para um torneio de vôlei. Que legal. Aí eu falei, eu vou porque é vôlei, né? Mas era uma estratégia, né? Sabe ganhar, vocacional, né? né? E eu cheguei lá, passamos toda a tarde lá. Ok, comecei a fazer os encontros vocacionais, né? Com mais assiduidade, com mais, sei lá se era seriedade ou não, mas era aquela curiosidade mesmo. Acho que eu vim com, assim, era um ambiente diferente, eram pessoas diferentes, eram assuntos diferentes, eram as irmãs, e eu queria aquela curiosidade, como é que as irmãs jogam bola? Será que, sei lá, como é que elas se vestem para jogar vôlei? Era essas curiosidades assim do jovem, né? Mas eu gostei muito daquelas experiências. Passado 3 anos, aí eu resolvi ir também. E eu me recordo que meu pai estava deitado assim na cama, lendo jornal. E aí eu cheguei para ele e disse, pai, eu também vou para o convento. Aí meu pai olhou assim, tipo, se assustou, assim, sua irmã ainda vai, mas você... Aí eu disse, mas o senhor não acredita, não, que eu tenha vocação, que não sei o quê. Aí meu irmão escutou. Deu aquela zoada, né? Não vai ficar, vai passar 3 meses, vai vir embora. Aí eu disse, não, eu vou. Tá, chegou em fevereiro de 92, eu entrei, né? E fui embora. Então, aí, quando fiz meus anos iniciais de formação, né? E aí, em 96, que a gente sai da formação inicial, depois após o noviciado, né? Aí a irmã me perguntou se eu queria fazer enfermagem, porque a congregação, ela pelo carisma, trabalha com a área da saúde, né? E aí eu falei, faço. Não era o que eu queria. Eu não sentia nossa, quero ser enfermeira. Esse chamado à enfermagem, mas ao serviço. Nunca tinha pensado, mas eu topei, assim, não, eu vou, faço. E aí fomos, né, fazíamos a faculdade na Unital, na época, que na Univap não tinha enfermagem. Nem tinha Univap quase. Era o início da Univap, eu acho, também, naquela época.
Aí estudávamos na Unital, fiz aí o curso, né, de enfermagem e já comecei a trabalhar no hospital no ano seguinte, né? E aí foi toda aquela experiência, né, de aprender O técnicas. hospital era dentro do Imaculado? Era o fora? Hospital Pio Não, XII. Pio 12 mesmo. O Hospital Pio XII foi o primeiro Que ele não é hospital santanense, ele não. em Santana. O Hospital Pio XII é muito famoso em Santana, né? O mineiro conhece lá, porque ele foi feito junto com um padre mais famoso de Santana, que é o Monsenhor Luiz Alves Cavalheiro. Isso. Ele que foi lá, construiu o hospital e cedeu o hospital para as irmãs, né? Isso mesmo. Desculpa, Aí- gente. Morar na cidade é difícil. A gente não tem muito conhecimento da roça. Foi mal. Ó, o Aí, ó. mineiro falando, Nossa, quem esse cedeu o nem terreno esse- foi os pais da Aracide Almeida. Isso é Aquela do verdade. Silvio Santos? Não. É uma outra. É uma outra, né, gente? Eu tô brincando. Depois de muito trabalhar como jurado do Silvio Santos, ela cedeu o terreno. Não. Não, mas Araci assim- é uma pessoa também Sim. bastante ilustre, né? Uma Bastante saudosa conhecida. Araci, Exatamente. muito conhecida em Bastante Santana. conhecida. Não, e o próprio Monsenhor Luiz Cavalheiro era um homem que o que eu soube, né, é uma pessoa de muita caridade, né? Verdade. Em relação aos doentes, assim, eles tinham essa preocupação e com as crianças, tanto que depois teve a creche Maria Isabel, né, e o asilo, o Recanto São João de Deus, e o hospital, que era um ambulatório e com a ajuda, assim, com a intervenção, assim, com a entrada das irmãs, Exato. foi crescendo, virou uma obra social abrangendo esses três segmentos. Hoje é só o hospital e o recanto, não tem mais a creche. Inclusive, assim, o Hospital Pio XII se chama Pio XII porque o Monsenhor foi para Roma e conheceu o próprio Pio XII, o Papa Pio XII, né? E tem um relato que o Monsenhor Luiz olhou para o Papa Pio XII, se ajoelhou e falou assim, estava muito feliz lá, se ele pudesse dar alguma coisa dele. O Papa pegou o próprio terço dele, ó, até vim com o meu terço aqui. Mais próximo do microfone. Entregou o terço para o senhor Luiz e aquilo lá inspirou ele tanto que quando precisava de um nome para o hospital, falou assim, Hospital Pio XII, porque o Papa Pio XII já tinha morrido, então já deu o nome para o hospital. Tá vendo? É bom perguntar. Pode parecer óbvio, mas muita gente não sabe essas histórias. Então você pergunta, dá uma instigada, que senão Verdade, nunca a história ia verdade. rolar. Ninguém nunca ia contar tudo isso sobre o Pio XII. Não sei se eu estou sendo preciso aqui, mas é essa informação que eu tenho. Não, preciso mesmo. Inclusive, tem até um solidel do Pio XII lá, como um relicário no hospital, né? Que a Madre Teresa... filho, Não, né? voz do além, você viu? De trás da câmera, sim. E a Madre Teresa, né, que é a fundadora... Era Vamos lá, vamos fechar a porta ali, peraí, gente. E a Madre Teresa, o Monsenhor conheceu as irmãs, conheceu a Madre Teresa, e a Madre Teresa, ela desejou também, obviamente, assumir aquela obra, né, junto aos doentes. E aí se formou o Hospital Pio XII. E lá foi minha primeira experiência, foi em 1997. Eu fui para lá e trabalhei, né, diretamente na enfermagem, no aprendizado. Estudava, chegava, já começava plantão, né? A gente intercalava os plantões. Foi um tempo assim de muito aprendizado, né? De missão mesmo. Continua aqui, relaxa. Aquele início de regragem. missão. Então, assim, não sabia muita coisa, a gente não sabe. Vai engatinhando na vida missionária, né? Mas, assim, foi um tempo muito, muito, muito feliz. E eu fiquei no Hospital Pio XII até 2001, que foi o ano da minha profissão perpétua, né? Eu já tinha feito os votos há 5 anos, aí naquela época a gente renovava os votos a cada ano por 5 anos. E aí, no início de fevereiro de 2001, eu fui transferida para Caraguatatuba, na Casa de Saúde Stella Maris, né? E lá eu dei prosseguimento. Aí lá eu aprendi enfermagem. Lá eu me sentia no Timor-Leste. Porque lá, naquela época, primeiro Caraguá, cidade turística, cidade perto de serra, né? Mar, aquela coisa. Então, tinha muita realmente intercorrências assim de urgências, emergências. Realmente foi um lugar onde eu me dediquei ali por 3 anos e foi também assim, olha, e era uma época também que financeiramente o hospital ele não tinha muitos recursos,
a gente tinha que fazer realmente das tripas o coração para atender tanta gente e tanta gente assim necessitada, né? Realmente também foi uma época assim que eu tenho muito a agradecer a Deus, porque eu cresci muito nessa, não só eu, como acho que quem passava por ali, quem passa por lá, de ver assim a necessidade do outro e aquela coisa assim, você tem que fazer, você não pode fugir. Dá seu jeito. Tem que dar seu jeito, tem que ser criativo e, sobretudo, trabalhar com muito amor, né? Então, Caraguatatuba, para mim, foi uma lição de vida, né? E aí, 2000, eu fiquei lá até Irmã, 2004. só um parênteses. Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, eu acho interessante perguntar, para que todo mundo saiba também. A gente sabe dos votos perpétuos e você falou da profissão perpétua. Isso. Né? O que é isso, a profissão perpétua? Isso. É enfermagem, ser consagrada, ser religiosa? O que é a profissão perpétua? Tá. É que a gente às vezes confunde a palavra, né, profissão com um trabalho, com serviço. Um título, com um certificado, uma faculdade, uma profissão em si. Mas é profissão de professar, né, de confessar, de demonstrar algo em que eu acredito, né? A profissão de fé, por exemplo, é o próprio credo. Isso, a profissão de fé. Sim. Então, você relata naquela oração aquilo que você crê. Então, a profissão religiosa consiste em fazer os votos, fazer aquele compromisso, só que aí... Que não tem nada a ver com enfermagem. Não tem nada a ver Exato. com a enfermagem. Mas Você a pergunta faz... é para isso mesmo, para trazer Isso. clareza a isso, porque é importante, porque a gente Isso. fala a palavra e assim, é natural eu entender da maneira mais comum, que é o que eu mais ouço. Então, é importante trazer isso à tona. E é importante também explicar que a profissão religiosa, eu vou falar pela congregação que eu fiz parte. Às vezes, de uma congregação para outra, pode mudar em questão de tempo, assim, cronológico, mas a estrutura é a mesma porque segue-se o que manda no direito canônico, né? Então, assim, a gente faz a profissão dos votos, que chama profissão simples. Eu faço só por 1 ano esse compromisso de viver a obediência, a pobreza e a castidade por 1 ano. Quando termina esse 1 ano, eu preciso pedir para renovar o voto por mais 1 ano. E aí se segue por 5 a 6 anos. Se até esses 6 anos, nossa, eu estou em dúvida ainda, será que eu faço o voto perpétuo? Será que eu vou embora? Será que eu faço? A igreja também impõe um limite de tempo, você não vai ficar... A vida inteira de ano em ano, né? E um recadinho Daqui aí... a gente faz com a namorada, né? Isso que eu ia falar. Você fica enrolando a namorada por 15 anos e nunca casa. Eu enrolei por né? 6. Então, é isso aí. Aí você... Ela me enrolou por 8. Então, assim, você faz... tem um limite até 9 anos para você decidir e fazer a tua profissão perpétua. Viu, Dan? Eu tava no tempo. Viu? Chegou- Você ficou me apressando. Chegou perto, hein, amor? Chegou perto, hein? E aí você faz aquele compromisso, né? É o mesmo, na verdade, a primeira profissão é que começa a contar em tempo, né? É só a questão mais jurídica, digamos assim. Aí na profissão perpétua, que a gente também chama profissão solene, que é o rito, ele é mais completo, ele é mais profundo, até os gestos, né? Aí tem a prostração, tem todo a consagração em si, tudo. E eu fiz esse compromisso em 11 de fevereiro de 2001, né? Aí eu fiz meus votos perpétuos e aí fui transferida para Caraguá, fiquei lá até 2004, fiquei por 3 anos. Timor-Leste. No Timor-Leste. E depois eu fui transferida para Brusque, em Santa Catarina. Ah, que legal. Aí lá era um hospitalzinho pequenininho, de 30 leitos só. E olha só, Uma estrutura gigantesca, maravilhosa. Não, era bem pequenininho. E era um hospital que pertencia à Arquidiocese de Florianópolis. Mas mesmo interessante. assim, as irmãs, as pequenas missionárias iam pelo Brasil todo. Não necessariamente o Brasil todo, mas a gente tem, assim, a congregação tem casas em várias cidades, né, do Brasil, vários estados. Uma dessas é Brusque também. Uma dessas era Brusque, que foi um contrato, assim, um acordo que foi feito com a Arquidiocese de Florianópolis, e o hospital era vinculado à Arquidiocese, as irmãs prestavam
o serviço de enfermagem e a direção do hospital. Lá era hospital maternidade e centro cirúrgico, que eram os 2 setores que eu menos gostava na enfermagem. Eu falava, e eu cheguei a dizer para a irmã, mãe, eu trabalho em qualquer setor do hospital, mas não me coloca na maternidade, não me bota no centro cirúrgico. Centro cirúrgico é um setor fechado, eu não gostava muito. E maternidade também não era meu... de lidar com criança pequenininha, eu não tinha esse tino, assim, eu gostava mais de emergência, UTI, essas coisas. Eu queria ver sangue, não queria ver cocô. sangue. É isso aí. Resident Evil. Nada de cocô, ela quer ver sangue, mano. É tripa. Não é Fralda isso. pra que fralda? Esse negócio de cocô, não. Vamos ver as tripas. Vamos ver as tripas. É isso aí. Cadê a perna do rapaz? Não, espeta esquece. Cadê a perna do rapaz que estava aqui? É isso que ela gosta. Você sabe o que aconteceu isso comigo? Quer que eu conte? Os Jogos Mortais, deixa pra lá, né? Conta aí. Mas aconteceu um acidente na serra, né? Infelizmente, né? 4 rapazes, né? E aí como diz, o resgate, naquela emergência toda, né? De muitas pessoas machucadas e tudo. E tinha um rapaz na maca, o resgate colocava aquela coisa, aquela manta, né? Para aquecer o corpo. E aí nós fomos ajeitar esse rapaz para levar para o raio-x. E aí eu vi no meio das pernas dele uma sacolinha plástica. Eu falei, nossa, deve ser roupa, alguma coisa que estava aqui. E era o pé do rapaz, estava lá. Mas chega, né? Tá bom. Chega, tá né? ótimo. Então, é por isso que eu falo, me senti no Timor-Leste, porque eram algumas situações assim que era além do que assim eu imaginava que passaria por aquilo ou veria aquilo, mas era uma coisa que de alguma forma era um sofrimento que a gente ali vivenciava, mas era algo que também edificava muito. A gente podia fazer muita caridade ali. Muito legal. Imagino. E a sua irmã também foi para o convento, né? Foi. E ela também foi para o mesmo convento das pequenas missionárias. Isso. E vocês ficavam juntas ou cada uma ia para um canto? Você via com a sua irmã com frequência? Porque, assim, em tese, né, você foi seguir a tua irmã, né? Será que você conseguiu? É interessante. Depois desse seguir tua irmã, pode abrir um parênteses, depois futuramente a gente volta Eles a separaram falar. de propósito. Juntas é o caldo. Mas, assim, ela entrou 2 anos antes de mim. Então, o tempo de formação era diferente, a missão era diferente. A gente não morava junto. A gente chegou a morar junto, sim, várias vezes. Mas no início não, nem havia direito, assim. Mas a gente fazia, como morávamos todas em São José, claro que uma via a outra. Mas assim, vida dela, a minha vida, não tinha muito essa questão assim, vamos ficar junto. Não, a gente nunca foi assim. Inclusive as irmãs até falavam. E quando assim uma ficava, sei lá, se minha irmã ficava doente, você não vai lá ficar com a tua irmã? Mas por que tem que ser eu? Pode ser outra irmã também, né? Ela é irmã de todo mundo aqui. Então, a gente tinha muito assim. Né? Acho que eu toquei numa ferida aqui. Bom, maravilha, irmã. Acho que muito legal de você ter falado isso, toda a sua saga da enfermagem, né? Mas aí tem a segunda parte da minha pergunta, que é como é que entrou a arte sacra nisso tudo? Né? Será que foi vendo a anatomia do corpo humano, assim, né? Feridos lá, que talvez te inspirou a construir imagens sacras? Por que entrou a arte sacra na tua vida? Certo. O dom, o talento, assim, que foi? Todo desenho que ele pergunta, anatomia do homem, com sangue, primeiro essa arte. Mas assim, pode ser, são inspirações de Deus, a gente não sabe onde. Vamos lá. Essa questão de desenho, tudo, desde a adolescência, só que eu desenhava Pato Donald, essas coisas assim, né? Não era nada sacro, não. Quando houve uma época na congregação que eu fazia parte de uma, que as irmãs chamavam de comissão de formação permanente. Essa comissão, a gente viajava pelas comunidades para dar formação para as irmãs. E teve uma época que eu fui dessa comissão. E aí eu fui até Joinville para dar uma formação para a gente falar sobre o voto de pobreza. E lá no hospital tinha uma capela, e nessa capela tinha um ícone, uma pintura do Cristo Bom Pastor. Lindíssima. E quando eu entrei nessa capela, eu olhei aquele Cristo, assim como eu estou olhando esse Jesus misericordioso, que ele...
não sei, ele me saltou assim diante de mim de uma forma assim que eu não sei expressar em palavras. Eu olhei, eu fui até lá naquela pintura. Eu lembro que eu coloquei a minha mão assim no pé de Jesus e falei: é isso aqui que eu quero fazer. Eu falei para mim: eu quero fazer isso aqui. Que era eu não tinha uma formação assim, aquilo ali é uma arte sacra, aquilo lá serve à liturgia. Toda a formação que hoje eu tenho, naquele dia, eu não sabia. A única certeza que explodiu no meu coração vendo aquela imagem era que eu queria fazer aquilo. Mas não falei para ninguém. Não falei para ninguém. Guardei comigo. Isso era 2005, 2006, né? Quando foi em 2008, a irmã Sandra, que é minha irmã, elas fizeram uma reforma. Vocês lembram quando a Betsaida? Sim, Nossa casa de sim. retiros, né? Sim. Hoje foi vendido lá, mas na época... Então, foram fazer uma reforma naquele salão da casa de retiros. E aí ela falou assim, você não quer fazer uma pintura lá, né? E eu fui com a irmã Glênia Mara, a gente fez uma pintura de Pentecostes lá. Talvez vocês até tenham visto isso alguma vez. Não estou recordando, mas deve ter visto. E aí, a partir daquela experiência de pintar na parede, eu estava, nossa, agora estou realizando o meu sonho, né? Que era pintar. Mas era um desenho pronto que você só pintava? Ou você que teve que fazer o desenho? Não, então, naquele desenho a gente conseguiu uma foto de um mosaico da capela Redentores Mater, que era do Vaticano, que dá acesso o João Paulo II usava muito essa capela, né? Fica quase perto dos aposentos do Papa. E lá tem um mosaico de Pentecostes. E a gente queria fazer aquele mosaico. Aquele desenho. Quem acha? Coitado de nós. Aí eu olhando, imprimimos a foto daquele mosaico e tentamos fazer uma releitura daquilo lá, né? É talento, cara. E fizemos, não isso aí. copiamos, tivemos aquilo lá como base e refizemos assim na parede. Que já é até além, né? Porque Com quando você certeza. copiar, fazer uma releitura, é outro esquema. Esses dias mesmo, assim, eu tentei copiar minha mão. Não vai, cara. Ai, cara, eu sou bom em desenho. Eu faço aquele carinha, sabe? Cabecinha, pauzinho, pauzinho. Também. Aquele lá eu sou ótimo. E sai tortinho ainda. Esse aqui Mas você sabe, se você falar assim, mano, desenha aqui agora, às vezes não sai. Né? Até para jogar a imaginação, eu não consigo desenhar. Já ia fazer o quê? E você minha parceira de imaginação, que já vai ser mais. Oi, mãe, caramba, você estudou essa arte, você vai fazer ela daquele jeito. Um dia eu fui brincar de imaginação com meu irmão, gente, eu só era para eu escolhação. desenhar assim, calção de praia. Eu fiz lá o bonequinho com um quadradinho Maria, assim. cara. Meu irmão, mas o que é isso aqui? Eu falei, calção de praia. Mas você não A desenha. bandeirinha de festa junina. Ai, Sheldon. Na pressa, né? Então, Mas aí é você isso. sai, mas aí, né, você sai de um... E é bonito, né? Você falou, quem somos nós, né, para pintar. Mas quem somos Sim. nós, chegamos na canção nova, né? Exato. Aquele mosaico lindo lá da igreja. É sua exatamente. inspiração, né? Foi minha seu inspiração. desenho, né? É que lá tem uma história incrível, assim, do Pai das Misericórdias. Misericórdia, aquele fundo. Sei qual que é. Lindo demais. Nossa, eu não aquilo. sabia, ó, gente. Eu tô descobrindo que nem vocês aqui. Vamos lá. Que era dela. Então, aquele lá, então a gente, aí eu fui, isso é 2008, eu sou muito cronológica assim, né? Mas vamos pular um pouquinho. Aí em 2011, né, eu tem uma historiona aí, mas tive a graça de poder estudar fora, né? Depois você pode contar da de São Judas Tadeu, que eu já fiquei sabendo a história. Ah, Mas beleza, vamos nessa, então, vamos nessa. Mas só para chegar, já que o Wesley falou da Canção Nova. Na minha turma, lá em Roma, tinha um padre da Canção Nova, que todo mundo conhece, o padre Anderson Marçal, faz um programa na Canção Nova, tem a paróquia lá em São Paulo. Ele era um dos alunos, né? E quando a gente voltou para o Brasil, ele voltou em 2013, em janeiro, e eu voltei em maio de 2013. E aí, quando foi em junho daquele ano, eu recebi um telefonema da arquiteta, que é missionária da Canção Nova, a Duda, que eles estavam conversando com vários artistas para fazerem um projeto para o santuário.
Mas, na época, como eu tinha ficado um tempo fora do Brasil, eu nem sabia que a Canção Nova estava construindo uma igreja, e uma igreja daquele tamanho. Eu nem questionei isso para ela. Eu disse, não, é para fazer um desenho, ok, eu vou fazer, né? E comecei e fiz um quadro, eu comprei uma placa de MDF de 2,20 m, o tamanho de uma porta, e comecei a pintar o Pai das Misericórdias. E eu me recordo que, para servir de modelo, agora eu vou contar um segredo, né, que ninguém Opa! sabe. O manto do Pai das Misericórdias era um cobertor. Que eu tinha um cobertor dentro do quarto e eu queria fazer o desenho da dobra. Do E eu não caimento, né? tinha um modelo. Coloquei o cobertor em mim mesma. Na época não tinha celular, era a câmera digital. Aí eu virei ela de baixo assim, para apertar embaixo, e bati uma foto minha com o cobertor. E aí, daquilo ali, eu comecei a desenhar o manto do pai. Uau. E aí saiu aquele desenho, né? Só que aí tem uma história. Aí chegou o dia que a gente teve que ir lá apresentar para o Padre Jonas, né? Só que antes de apresentar propriamente para ele, eu pedi para ficar uns dias lá, para rezar, para entender como que era a comunidade, para pescar algumas inspirações e tudo. E tive muitas inspirações do que fazer e do que não fazer. Aí eu rascunhei antes de pintar, né? Tá, antes de pintar, eu estava indo fazer o desenho ainda. Eu fiz um desenho meio com aquarela, só que eu não gostei. Eu pus na pasta e fiz mais 3 desenhos. Quando o padre Anderson falou assim, mãe, posso dar uma olhadinha como está seu trabalho? Assim, porque amanhã a gente vai ter reunião, uma coisa assim, que ia ter com o padre e tal. Você pode vir, padre. Eu peguei esse desenho, que é hoje o Pai das Misericórdias, e não mostrei, porque eu não tinha gostado dele. Não mostrei. Uau. Ficamos conversando sobre os outros desenhos. Ele, não, tá bom. Ele realmente não demonstrou, assim, nossa, que legal esses desenhos aqui. Quando eu fui fechar a pasta, o desenho do Pai das Misericórdias caiu no chão. Aí a Duda, e ela é de Fortaleza, acho que ela é lá do Nordeste. Ela, irmã, o que é esse desenho, irmã? Isso aqui. Eu disse, não, isso aí era um rascunho, não está dando certo. Não, é isso aqui mesmo que a gente tinha pensado, imaginado. Tananã, tananã, tananã. Eu falei, então, tá bom, não, desenho, trabalha sobre esse desenho, né? Você que está na Canção Nova, ficava admirando lá, você está vendo um rascunho, meu irmão. Um rascunho. Um rascunho. Vamos continuar com essa história. Exatamente. E aí aí quando fomos apresentar para o Padre Jonas, levei os 3 outros desenhos e esse, né? O Padre Jonas nem olhou para os outros realmente. Ele olhou, bateu esse do Pai das Misericórdias e falou assim, é esse aqui. Explica esse desenho. E aí eu fiz toda a explicação da inspiração que eu tive, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí começou uma outra etapa, que foi fazer a pintura para depois Fazer ser mosaico. transformado em mosaico. Aí Muito teve legal. todo Você um viu o que é processo. rascunho pra gente, irmão? Na mão de Deus, meu filho. Com certeza. E é assim, impressionante. era uma coisa que eu não ia nem mostrar. E caiu, né? Então, assim, você vê que é Deus que conduz. Espírito Santo da assim, Paquinha. era ele. Opa! Opa! Ela Caiu. não quer mostrar Ah, isso. Que eu inspirei ela. Pô, para! Ralei pra... Não, Você vai ver o que aconteceu com esse rascunho seu, ó. demorou para entender. Toma. E olha, gente, foi muito choro para desenhar aquilo, para pintar. Você assim, colocou a última pedrinha, né? Do mosaico. É porque quando a gente foi lá, eles deixaram um pedaço de uma parte do mosaico sem colocar as pedrinhas, e foram chamadas várias pessoas que de alguma forma contribuíram com aquela obra, né? Daí eu coloquei uma das últimas, não era a última, mas acho que foi, nem lembro, mas acho que não foi a última, mas uma das últimas pedrinhas do mosaico. Maravilha. Maravilhoso. Aí, só para concluir essa dúvida, assim, aí você fez total rompimento do seu trabalho de enfermagem e você começou, mesmo religiosa, só a trabalhar com arte sacra. Aí você deve ter tido uma autorização da tua madre, alguma coisa assim. Na época eu trabalhava... não foi um rompimento assim para a arte sacra. Eu trabalhava na enfermagem, depois eu fui trabalhar na pastoral vocacional,
e depois abri uma casa em Barretos, que era um trabalho pastoral de visita domiciliar e visita aos doentes na Santa Casa. E a irmã me perguntou se eu queria ir para lá. Eu falei que sim, né? E aí eu fui para lá. E aí lá eu só trabalhava, fazia visitas aos doentes, não trabalhava na enfermagem, não era o trabalho que era para a gente fazer, era só visita. E naquele ano, em Barretos, eu fiz uma pintura na capela do hospital. E aí entra o pulo do gato de Deus na minha vida. Ele pode falar assim, porque aí eu fiz essa pintura, e aí tem uma coisa muito interessante que eu não posso deixar de falar. Um padre lá de Barretos, que hoje está em processo de canonização, ele faleceu em 2010, a gente estava em 2009. É o padre André. Ele é um italiano da Congregação dos Padres de Jesus Sacerdote, e um padre assim realmente com muita fama de santidade. E ele viu a pintura que eu fiz lá. E ele falou para o dono do hospital de câncer que ele tinha um desejo de fazer uma pintura no hospital de câncer, na capela do hospital. E aí ele falou para o Henrique Prata, que é o dono do hospital, né, olha, você estava procurando um artista e a artista é a irmã, né, chama a irmã para vir pintar aqui a capela. E aí eu fiz essa pintura a pedido do padre André, e o padre André logo em seguida ficou doente, foi para o hospital em São José do Rio Preto, nessa conversa minha com o Henrique Prata. E no ano seguinte ele veio a falecer. Não, eu minto, tá? Quase assim, nos dias antes. Não, eu me engano. Ele veio a falecer dias depois. Ele iria com o Henrique Prata para ir lá conversar comigo, mas ele passou mal, foi internado. O Henrique Prata, né, para quem nunca ouviu falar, mas é o dono, ele é um famoso, não é qualquer pessoa que a gente está falando, né? Ele foi até o hospital e falou: o padre não veio, mas ele me pediu para vir falar com você sobre uma pintura, tal. Ok. E foi através dessa pintura, desse trabalho, que eles perguntaram quanto que eu iria cobrar daquele trabalho. Eu falei que eu não iria cobrar por ser o hospital de câncer, né? Que eles só me dessem as tintas, os materiais e estava tudo certo. E ele disse: não, a gente quer reconhecer o seu trabalho, eu acho que o mínimo é pagar por ele. Eu disse: então o senhor paga o que o senhor achar que vale. E ele me deu um valor que foi exatamente o valor do curso que eu fiz em Roma. Uau. Exatamente. Se a gente fosse fazer a conta do euro na época, deu exatamente o valor da minha matrícula e tudo. Então, assim, achei que foi uma providência, porque também é uma outra história essa questão de ir para Roma, que não estava nos meus planos, mas depois desse acontecimento eu entendi que Deus estava querendo algo de mim na arte sacra, de fato, que eu estudasse. E aí foi assim que eu saí daquele serviço propriamente do trabalho no hospital e fui estudar fora, e depois eu só comecei a trabalhar com isso. E hoje, como é que está isso? Como é que está esse processo, essa missão, a arte sacra? Como é que está tudo funcionando hoje? Então, hoje funciona como estava funcionando até então. Desde 2000, e quando eu retornei em 2015, que aí eu fui uma segunda vez para lá, né? 2015 eu voltei da Itália e comecei, já tinha feito alguns trabalhos aqui em São José, recomecei meus trabalhos, e hoje acontece vários pedidos assim de projetos tanto de pintura como de espaço litúrgico, vai fazer alguma reforma, aí a gente faz o projeto do altar, do ambão, projeto de arte sacra em si, né? E graças a Deus está tendo esses pedidos. Acredito que Deus realmente me preparou para isso. Tem também livro, né? Tem um livro de desenho. O livro de desenho tem. Que você fez, um livro de desenho. Tem Eu estou descobrindo todas as coisas agora. Não está na pauta, viu? Arte no café. Tem umas coisas que são lindas de ver, cara. Livro de desenho minha filha tem, eu comprei para eles. Da Canção Nova, né? Fizemos os Mistérios do Rosário, né? Muito bonito o livro. E tem outras coisas acontecendo, né, irmã? Muito bem, muito bem. Cara, uma coisa ficou pingando, eu acho, assim. Né? Eu vou deixar você falar, porque você uma coisa ficou pingando. Mentira. Né, que você falou até então, né? Até então. Até então.
Até então era isso que estava acontecendo. Até então. O que mudou depois do até então? Até então. Santo Antão, rogai por nós. Por exemplo, ela é minha irmã. É minha irmã. Minha irmã, mas ela não está com o hábito de agora. O que mudou depois do até então? Então, até então. Eu sei que tem muita gente que está vendo, né? Tanta gente assim que te conhece. Que me conhece, porque eu estou em São José. Na verdade, eu estou na congregação em 2024, então, portanto, ano que vem, né? Não, me engano. Se engana, é isso. Em 2022, eu completei 30 anos que estou na congregação. Então, quem tem menos de 30 anos já me conheceu como irmã, né? Assim, já nasceu e eu já era irmã, digamos assim. Vocês mesmos, né, o Wesley, você não nasceu não, mas eu te conheci que 2010, mais que vencedores. 2010, mais ou menos, né? Então, assim, naquela época, então, eu conheço muita gente aqui, pelo menos dessa região, assim, né? Por conta da missão, por conta de da missão em si mesmo, né? E desde 2016, eu já estava assim, vinham surgindo algumas dúvidas. Aí, a irmã entrou em crise, não foi assim. Inclusive, o meu irmão, que está já em Deus, né, está no céu, ele faleceu em 2018. O meu irmão, ele era um grande amigo meu. Ele era meu irmão mais velho, era com quem eu falava de tudo. Eu falava meus sentimentos, ele era meu amigo. Assim, Marcelo, hoje eu não estou bem. Ligava, eu estou te ligando porque eu não estou bem. Estou te ligando porque eu estou bem. Estou te ligando porque eu estou com saudade. Aquela coisa, assim, era meu amigo. E eu já em 2016, 2015, eu já dizia assim, nossa, alguma coisa, não sei, está acontecendo comigo. E vamos rezar. Meu irmão era uma pessoa de muita oração, né? Eu disse, então, vamos rezar. E sempre ia rezando. E aquela coisa, né? Talvez é uma tentação, talvez é um momento, vamos deixar passar? Vamos rezar e deixar. E eu deixava. Eu achava mesmo assim, não, talvez é só uma coisa momentânea, vamos ter paciência com a gente, né? E eu deixava passar. E vira e mexe, aquele sentimento vinha assim, de algumas dúvidas. Mas eu não considerava que eram dúvidas vocacionais. Eu considerava, assim, dúvidas, não sei, de missão. Eu sentia assim, que Deus ele estava me pedindo alguma coisa diferente, mas eu não conseguia discernir. Por conta de não saber discernir, eu falei, não vou fazer nada. Vou só continuar vivendo como eu estou vivendo. E continuei fazendo o melhor sempre que eu pude. Acho assim, quem me conhece como religiosa, assim, sempre tentei dar o meu melhor. Nem sempre a gente consegue, temos as nossas limitações. Mas na missão, na entrega, assim, sempre tentei fazer o bem, sempre tentei dar o meu melhor. E quando foi... Aí eu perdi meu pai em 2020, bem na pandemia, não foi de Covid, mas ele teve câncer. Ele veio a falecer em 2020. E essa experiência junto do meu pai foi muito marcante, né? E, a partir disso, aí eu retornei para São José, porque eu estava em Barretos. Pela segunda vez eu tinha ido morar lá. Eu retornei, continuei meus trabalhos de arte sacra normalmente, trabalhava na missão normalmente, com a minha alegria normalmente. Eu nunca mudei, né? Falar assim, nossa, irmã, o que está acontecendo? Mas quando foi no Natal de 2021, né, para 2022, alguma coisa eu senti no coração. E me veio uma cena, não estou comparando, eu só recordei de uma cena do filme de Madre Teresa de Calcutá, que ela estava dentro do convento e o portão abre e ela vê os irmãos de rua, os pobres, e ela sentiu alguma coisa nela também, que ela tinha que fazer algo a mais. Eu falei, nossa, mas eu falava, mas algo a mais? A vida religiosa já é esse algo a mais, né? Que a própria Madre Teresa falava, é uma vocação elevada, né? Deus nos chamou para um lugar especial, né? Eu falei, mas não existe algo a mais do que para mim, do que a consagração religiosa.
Mas eu me veio aquela imagem da Madre Teresa de Calcutá, e veio a frase dela, que tem no livro, né? Um chamado dentro do chamado. E eu falei, meu Deus, o que o senhor está querendo de mim? Porque não quero ir embora. Eu não quero deixar a vida consagrada. Eu não quero, eu me sinto feliz, eu sou feliz. Quem me conhece sabe, assim, que não é uma vocação frustrada, não é nada assim. Mas eu senti um mover dentro de mim. Então, eu me coloquei em oração, de verdade. Eu busquei ajuda, tanto profissional, do lado da terapia, quanto o meu lado espiritual, com um padre que me acompanhou. E aí eu fiz essa experiência, né, de um encontro comigo mesmo. Agora, eu quero fazer um percurso de um discernimento. Nossa, mas já está com quase 50 anos, já com 30 anos de vida consagrada, por que agora? Então, não foi, eu digo para vocês, uma decisão fácil. Foi uma decisão de muito sofrimento, de pedir para fazer essa experiência fora do convívio do convento. Então, desde o ano passado, não sei se eu respondi, mas desde o ano passado, sim, eu pedi esse afastamento, igual quando a gente vai olhar uma obra de arte, para a gente ver a beleza dela, a gente não pode ver muito perto. Se eu olhar esse Padre Pio aqui, se eu ficar muito lá perto, eu não entendo, eu tenho que me afastar para tentar ver. A vida consagrada, para mim, é uma beleza tamanha que, para eu, assim, deixa eu ver como que é essa beleza, mas eu preciso dar um passo atrás, não como retrocesso, mas como contemplação. O que Deus quer de mim nessa condição, aqui ou onde? E aí eu tive que tomar essa decisão, e a decisão mais dolorida, pode ter certeza, vocês me escutam, foi o tirar meu hábito. Aquilo, para mim, eu não posso nem falar muito, senão eu choro. Mas, assim, essa decisão, só que eu tinha que fazer. Porque quando a gente está num processo de discernimento, se a gente fala, nossa, será que essa água está gelada? Será que ela está quente? Como é que eu vou saber? Não toma, Wesley, que está quente, mas eu não sei. Olha, eu tomei, ela está quente. Então, eu nunca vou ter certeza se eu não experimento. Então, assim, eu senti que por amor mesmo, em primeiro lugar, por amor a Deus, eu precisava tomar essa decisão de um encontro pessoal. Não foi uma crise, ai, nossa, ou teve um caos, né? Porque o que as pessoas pensam assim, né? Sempre pensam, em primeiro lugar, um lado negativo, por um viés negativo. Ai, será que teve um caso com alguém? Será que se apaixonou por alguém? Será que as irmãs mandaram embora? Será que deu algum escândalo? É sempre por esse, infelizmente, né? É por esse viés um pouco do negativo. Nunca as pessoas olham como um processo de um autoconhecimento, de uma busca de Deus mais consciente, mais amadurecida. E aí eu precisei fazer. Então, eu estou nesse percurso ainda. Tanto que eu sou a irmã Patrícia, tenho meus votos, porque eu sou de votos perpétuos. Então, não é assim, deixo e faço o que eu quero. Não é assim, tem todo um processo canônico. E eu estou seguindo passo a passo esse processo. E vou estar atenta aos sinais aonde Deus quer me levar diante de tudo isso. Eu sei, mas a senhora tem um fim nisso, por exemplo? Como você disse, né, que você tem um processo canônico, ou seja, a gente está falando de você receber uma autorização, talvez de você deixar os seus votos, né? Até vi a sua live junto com o Leandro Mazzini, né? Inclusive eu conversei com o Leandro Mazzini. Na verdade, eu só mandei uma mensagem, ele mandou um monte de áudio para mim. Leandro, obrigado, meu irmão, por ter respondido as minhas dúvidas, porque eu fiquei com uma dúvida na vocação dele. Né? Sim. O Leandro ele era um religioso da da Toca de Assis, né? Que ele deixou com uma autorização, né? Sim. Depois ele casou. Hoje ele tem 3 filhos, né? 3 filhos. Acho que 2 que nasceram, um tá para chegar, né? E ele conseguiu todo o processo canônico. No seu caso, né? Você votos perpétuos de uma congregação que, diferente da Toca de Assis, é uma consagração dentro do que é validada dentro da própria Santa Sé. Isso. Então, para você conseguir sair dos seus votos, teria que ter uma autorização do Papa. Exatamente. Né? Exato. E é esse o fim? É isso que você está ponderando? Não sei se você
O que você pensa assim nesse futuro? É difícil falar isso. É com o irmão. difícil Tá falar, se não. unindo, Então, eu estou fazendo um período assim, como eu sou de votos perpétuos e minha congregação é de direito pontifício, que chama, eu por direito, todos os religiosos, pelo direito canônico, a gente tem um direito a 1 ano. É como se fosse um ano sabático. Todo mundo tem esse direito. A gente não se desliga nem nada. Então, eu estou dentro desse ano que não preciso escrever ainda para o Papa Francisco, né? A própria madre, ela pode me dar essa licença para vivenciar esse ano. E esse ano termina no dia 19 de abril do mês que vem, falta um mês. Até o momento, eu ainda achei que 1 ano foi pouco para eu fazer esse trabalho pessoal. Então, qual que é o prosseguimento agora? Eu posso pedir o que as palavras são. Eu não gosto muito das palavras que é usado no direito canônico, mas são essas palavras. O processo de exclaustração. Você sai, como se você sai do claustro, né? Daquele convívio. Eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, ele é um período que eu posso pedir um período de exclaustração por 3 anos, né? Eu ainda sou religiosa, mas eu vive os votos. vivo os votos se eu não pedir licença. Se eu não pedir o que eles chamam de indulto de saída. Então, até eu chegar nesse indulto de saída, tem um processo a ser feito, né? Existem religiosos que, durante o período de exclaustração, nossa, eu quero casar. Para que ele possa tomar, como foi o do Leandro, segue o mesmo. É que o dele foi mais simples O dele foi mais simples bispo, porque é direito diocesano. Mas se escreve pedindo esse desligamento dos votos. Porque o religioso, ele não é como o sacerdote, que o sacerdote, o matrimônio, que é um sacramento indelével. Né? Por exemplo, o sacerdote imprime um caráter indelével. Né? A vocação religiosa não é assim. A gente, claro, tem o voto, né? É um compromisso sério, tudo é uma promessa, mas a igreja ela pode conceder essa licença e o desligamento daquele compromisso e te liberar se você quiser viver um outro estado de vida. Entende? E isso é muito tranquilo quando a pessoa faz o processo como deve ser feito. É igual quando alguém se separa, vou colocar assim para tentar entender. Quando alguém é casado na igreja direitinho, mas resolveu separar, aí já começa um caso com uma segunda pessoa, está irregular, porque às vezes o casamento é válido, não tem um processo de nulidade correndo, então a pessoa está irregular, então ela é impedida de comungar, não tem um processo a ser feito? Com tem. certeza. O nosso também. Então, assim, eu não posso, só porque eu estou aqui fora, agora eu faço o que eu quiser. Eu não posso. E eu quero fazer o processo tal como manda o direito canônico. Sem pressa. Então, é para pedir 1 ano? Vamos pedir 1 ano. Posso pedir 3 anos? Vou pedir 3 anos. Se durante esse período de 3 anos, não, eu acho que fiz o meu discernimento, quero retornar. Tá bom, eu retorno. Não tem problema nenhum. Irmãs, não quero. Acho que agora eu quero fazer uma outra experiência missionária. Papa Francisco, quero pedir essa licença. E aí eu aguardo o retorno do Papa, e aí sim eu prossigo com uma outra mudança para um outro estado de vida, se eu quiser. Quero me manter no celibato. Ok, então, ok. Vivo como uma leiga consagrada? Não sei ainda, eu não tenho essa resposta para mim hoje, dia 10, né? Eu estou fazendo esse período com bastante cautela, com bastante prudência, com bastante amor. Amor e respeito a Deus, né? Pelo que Ele me chamou. E eu acredito. O chamado, como diz São Paulo, né? Ele é irrevogável. Para mim, ele é irrevogável. A eleição de Deus. Então, independente de como você vive, a eleição ela não volta para trás. Entende? O seu compromisso com Deus, a seriedade, o serviço à igreja, o serviço ao próximo, isso em mim não vai mudar. É uma escolha que eu fiz de vida. Né? Então, agora, como Deus vai me conduzir daqui para frente, está na mão dele e eu estou confiando que ele está me conduzindo dessa forma.
exatamente para o que não tenho ainda muito claro, mas para ele me pedir essa decisão na altura da minha vida, alguma coisa ele quer. Entendi. Quero muito falar uma coisa que está no meu coração Claro. aqui incomodando e todo respeito, você sabe que o quanto eu lhe amo. Todo o conhecimento que você está conseguindo adquirir aqui agora, e eu falo para você que está vendo esse vídeo mesmo, é de extrema importância, mas não é para ser usado de maneira, sabe, fútil, aleatória. Só porque você tem um conhecimento hoje passado aqui, que tem possibilidades dentro de um processo, de um chamado específico, de uma vocação específica, que você pode entrar, testar, ver se dá certo, se não dá, depois você vai lá e sai. E tá. Não, isso é muito sério. Isso é um chamado, é uma vocação, isso é muito sério. Então, tenha o conhecimento para ter misericórdia, para olhar, para entender quando isso acontece, mas não para usar para si, como se fosse uma justificativa de vou testar, vou ver como é que é, posso ser padre, não vou ser irmã, não vou. Então, por favor, é só isso. O que ficou no meu coração incomodado é que a gente joga o conhecimento para todo mundo e a pessoa pega aqui e fala, beleza, então, se isso existe, né, igual nulidade em casamento. Então, beleza, eu vou casar e depois separo, vou lá e vou... Não é assim que funciona. Wesley, a gente Por favor. a gente não entra no convento para querer ir embora, para querer sair. Não entra, a gente não entra assim, a gente quer ir para a vida toda, e essa foi a minha opção. Tanto que eu falei assim, nossa, é duro demais ter que decidir isso, como é que eu vou encarar o mundo agora? E vem assim as turbulências interiores, né? Que vão pensar? Vem essa preocupação. E eu trabalhei psicologicamente, não, eu primeiro presto conta para Deus. É a Ele que eu tenho que prestar conta. Ele está sabendo das minhas intenções. As outras pessoas vão ver sempre do ângulo delas. E eu não posso me deixar levar por isso. Então, eu tenho que ser... O que diante de Deus eu estou sentindo e discernindo? É isso? Então, é isso. E fazer aquilo em frente o que e trai. E toda decisão, né? Toda escolha que a gente faz tem consequências. Todas as nossas escolhas. Excelente ponto que você quis falar, irmã, porque até vou dar um advogado do diabo aqui. Sim. E também entender, né, como você falou, tem gente que pensa só pelo lado negativo, mas assim, é fácil também entender essas pessoas que se assustam com uma decisão como essa. Sim. A gente não está falando de qualquer coisa, estamos falando de 30 anos de uma vida religiosa. Né? E quando você, como a sua irmã, vocês se colocaram para ser uma religiosa, vocês passaram a ser uma referência, principalmente para as pessoas que são perto de você. Eu vi umas lives que você fez aqui, você contava para o Leandro, que você viu os seus sobrinhos, eles se assustaram de te ver sem hábito. Né? Mas também tem um lado negativo disso, que e penso que isso vem forte dentro de você, porque a gente fala de pessoas que você ama, não só da sua família, mas também das suas irmãs de congregação que te viam todos os dias e que talvez tenham as mesmas dúvidas. Como é que você pesa esse sentido? Assim, poxa, a referência de fé que essas pessoas têm, por eu deixar o meu hábito, será que elas não vão perder? Será que eu não vou estar impulsionando uma tentação? Porque vocês religiosos, diferente de mim, do Wesley, que somos leigos, a gente tem uma carga de tentação muito menor que vocês religiosos. Porque o sacramento... Explico, e é até lógico. A vida religiosa ela é a maior fonte de santidade da igreja. Tanto que o maior número de estigmatizados são religiosos. Né? Somente um sacerdote, Padre Pio, o restante, a maioria é religiosos. Religioso, isso. A igreja... Ele também era religioso. A igreja, o próprio Papa João Paulo II, quando ele fez um ano falando sobre a vida religiosa, ele fala que, em tempos de crise, a igreja se recorre a uma vida religiosa para trazer os santos, que é de onde vem. E onde tem santidade, há o ataque do demônio, porque é onde ele vai ter que combater. Né? Porque um santo ele arrebata muitas pessoas para Deus. Né? Então, por isso que as tentações que vocês religiosos sofrem é muito maiores que a nossa. Por uma questão de inteligência. Né? Onde é que estão as pessoas mais fortes que precisam mais força? É dentro disso aí. E como é que você consegue discernir nesse ponto? Tipo, será que eu vou estar atrapalhando uma irmã? Será que é isso mesmo que... Como é que Deus te deu essa inspiração para saber se é a vontade dele mesmo? Que pergunta complexa, viu, Estevão? Então,
até eu falei na live, né, quando eu decidi, quando eu fiz a live com o Leandro, falei assim, ó, o nosso voto é público. A gente faz aquele compromisso publicamente. Eu não tenho como fazer aquele compromisso só eu comigo. Ele é um compromisso eclesial. Perfeito. Né? Então, eu tenho essa consciência. E é óbvio que me veio essa preocupação. Nossa, será que não vai dar aquele ar assim? Nossa, aquela pessoa já está assim, meio assim com a igreja. Até a irmã Patrícia largou, então agora que eu largo também, né? Claro que vem, porque a gente é um corpo, né? Então, quando um sente alguma coisa, o corpo sente. O corpo místico de Cristo. O corpo místico. Aí é que está. O discernimento, se for em Deus, isso não acontece. Eu não vou interferir na vida do Wesley porque eu estou tomando essa decisão se eu a estou fazendo em Deus. É uma articulação do espírito mesmo. Se eu estiver tomando essa decisão, fazendo esse processo por uma busca muito egoísta da minha parte, aí sim eu interfiro negativamente na vida das pessoas. Por isso que eu acredito que quem se ferir quem se feriu com decisões que você toma, o problema não está em você, o problema está na pessoa. Eu acho assim que as nossas decisões trazem sempre consequências, mas as nossas decisões feitas em Deus são guiadas por Ele. Ele é como aquele condutor do jogo de xadrez. Ele vai mudando a pecinha, aí porque ele mudou aquela pecinha, ele muda a outra pecinha, e assim vai. E aí ele vai, não sei se eu me faço compreender. Eu acho que eu recebi uma pergunta de uma pessoa assim, nossa, mas eu esperava de todo mundo menos da senhora essa decisão, porque conhece a vida missionária da gente. Aí, assim, eu estou decepcionada. Mas, assim, se eu for pensar em como que as pessoas vão reagir, a gente não faz nada na nossa vida. Agora, a minha paz, a minha tranquilidade eu orei por isso. Eu não fiz de qualquer jeito. Então, não é possível, sim. Se Deus é que está me conduzindo, Ele não vai fazer perecer ninguém por minha causa. Não é também, né? Quem sou eu, né? A minha opinião, aí é opinião mesmo, né? Tá. Assim, é bem isso mesmo, assim, né? Que quem sabe da minha condução com Deus sou eu e Deus. Exato. Né? Então, eu preciso me firmar nessa fé. Porque se eu perco isso, eu perco a direção total. Né? Não sei nem para onde vou, não sei o que está acontecendo, não sei quem sou. Então, eu tenho muito isso comigo, assim, é Deus que sabe. E claro que toda ação vai gerar uma reação e pode gerar a decepção e tudo mais, mas é aquilo que a senhora falou, para mim é a mesma coisa, assim, é muito mais uma ferida de quem se apoiava na senhora e não em Deus, a partir da senhora, do que em Deus, entende? Então, às vezes me falta misericórdia porque me fere vê-la sem hábito. Nossa, mas que decepção! Mas me fere e eu acabo ferindo porque é uma reação minha. Então, para mim, é isso, sabe? A gente tem que olhar a misericórdia e nós que somos cristãos e colocamos Deus à frente, no centro, essa é a minha opinião, eu tenho que sempre olhar com a visão que Deus me permite ter. Sempre. Eu não entendo, não vou conseguir entrar na cabeça, não vou conseguir entender decisão, não vou. Eu não sou Deus para entender o que passa. Então, se eu acredito que é Deus agindo, ponto. Exato. Né? É nisso. E eu vou me cuidar para isso. Até a minha irmã, um dia eu falei assim, nossa, mas aí vai mudar tudo na minha vida, eu vou mudar, eu vou ter que mudar. Ela falou assim, ela olhou para mim e falou assim, você vai mudar o quê em você? Aí eu olhei, né, não vou mudar nada. Assim, então, não é você que vai mudar. É só a forma de viver, é só a forma de ver as situações. E outra, assim, o hábito, ele é um sinal? Mas hoje eu digo com toda a propriedade, o hábito não faz o monge. Não, era claro. assim, era um jargão, que mas assim, eu tive dúvidas na minha vida sobre isso. Eu achava, o hábito faz o monge, sim. Eu achava. Ele é um sinal. Né? Mas ele é um sinal só. E assim, a veste interior é a principal, não é a exterior.
é a nossa veste batismal, é a que conta. Ai, os santos, a maioria foram religiosos, claro, e ai de quem não seja um religioso e não seja santo. Porque tem tudo para ser santo. E sim, e ai do leigo que não é santo, ai do padre que não é santo. Não é assim, sim, existem assim, quem não gostaria de ter, como até o Leandro colocou na live lá, acordar, você tá aqui do outro lado tem o sacrário, você está a 3 passos da capela, quem que não quer morar numa casa assim? Tem algo regular, né? Uma vida comunitária, mas também a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você também pode usurpar aqueles bens de alguma forma, né? E aquilo virar um comodismo, por isso, exemplo, virar uma coisa robótica, porque já estou ali exatamente. mesmo, deixa Então, de existir dentro. Aí, isso também me veio a necessidade de refletir o quanto que eu quero realmente testemunhar isso. Então, justamente porque eu tenho um valor por esta vida, é que eu tomei a decisão. Eu quero ver eu quero viver melhor isso daqui. E é isso. Então, assim, é difícil compreender, é difícil explicar, falar, né? porque difícil. É isso que eu falo. A paz, assim, eu não tomei essa decisão enquanto eu realmente não senti que eu estava em paz. Enquanto eu estava inquieta, enquanto eu estava incomodada, enquanto eu chorava, assim, era um choro, assim, mas era um choro que depois eu comecei a ver que era um choro muito, muito voltado para mim mesma. Quando eu parei com tudo isso... Sentindo pena de você mesmo. O que vai ser de mim? O que vão falar de mim? Eu sou o centro dos... Apontamentos, né? Era uma preocupação com uma imagem, com aquela... a irmã. Aí eu falei assim, mas Deus, Ele ama a Patrícia. Quem que é a Patrícia? Quando eu falei assim, eu quero conhecer essa Patrícia, que eu já não conhecia mais. Então, era fácil para mim me apoiar na irmã Patrícia. Entende? Mas já vinha a pronta, irmã... Né? Ela chegava pronta, né? Já prontinha, né? Chegava pronta. E aí eu pensei, eu preciso trabalhar minha história, eu preciso redescobrir o que Deus quer. Ai, como que a gente descobre? São sinais. Você não falou dos sinais? Foi você que falou? Hoje alguém falou para mim? Foi ele que falou. Falou? Acho que sim. Então, eu estar atento a um sinal de Deus. Então, uma palavra, uma situação, um sentimento, a palavra de Deus, a palavra da igreja, a sua obediência. A minha obediência me ajudou a tomar essa decisão. Parece um paradoxo, né? A minha castidade ajudou a tomar essa decisão. A minha pobreza. Então, assim, até quanto eu quero mesmo viver essa vida, independente se eu estou dentro ou fora do convento, quais são os meus valores. Então, para mim, está sendo um tempo com aquela ampulheta, ou um medidor, um termômetro da minha fé, das minhas convicções, dos meus valores, o que realmente ficou em mim desses 30 anos. Tornou-se vida mesmo. Entendi. E, assim, irmã, o que assim, eu sou um estudante de teologia, né? E me apaixonei faz pouco tempo, então eu nem falo isso com propriedade, assim, mas por meu conhecimento de santidade, né? Eu gosto muito de um exemplo que o padre Paulo Ricardo ele dá, que ele fala assim: todo mundo aqui é chamado a ser santo, como você disse, nós leigos somos chamados a ser santos, os religiosos são, os sacerdotes são. Porém, quando você faz uma escolha de querer ser santo, né, de você buscar todo o seu santo, existe uma escolha melhor. De fato é. Ele fala assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo hipotético de que você quer ser rica. Todo mundo aqui está querendo ser rico. Qual que é a melhor profissão para você ser rico? O Wesley escolheu construir um hospital. Eu escolhi fazer um estúdio que nem do Mineiro. Você escolheu ter um banco. A tua profissão é mais propícia a ser rica por causa que você tem envolvimento com muito dinheiro, que é o caso da religiosidade. Isso é um exemplo do padre Paulo Ricardo. E aí, assim, o que talvez, assim, às vezes eu me vejo assim entrando num conflito é que o seu chamado, por mais que Deus tenha te chamado alguma coisa, ele é para ser santa. Não pode mudar disso, porque
o que ele quer, no fim de tudo, é que ele te encontre lá, a Patrícia no céu e que viva na glória, né? E aí você tem 3 chamados a mais. Por quê? Porque um dia você falou que por isso que você é uma consagrada, ou seja, você é separada por Deus. Mas você nunca deixou de ser Patrícia. Né? Você nunca, mesmo com o seu hábito, mesmo sendo igual às outras pessoas, você nunca deixou de ser a Patrícia de Deus, a separada para o Senhor, com seus votos de obediência, seus votos de castidade, seus votos de pobreza. Então, é difícil para a gente que está fora mesmo compreender isso, e acho que talvez, e como o próprio Leandro falou para mim lá, né, ele mandou vários áudios para mim assim, que a gente vai saber talvez vai ser isso somente no juízo final, que você vai ter essa resposta. Não, foi esse o passo que eu dei mesmo, que eu tinha que ter dado, né? Mas que é contra a lógica. Isso, é como se eu quisesse ficar rica, tenho o banco e vendo o banco, né? Exato. Agora eu quero ter um camelô. Eu tenho uma visão diferente. Para mim, é muito mais fácil entender essa questão dela, você falou que é muito bonito, né? Que nunca deixou de ser Patrícia, e realmente nunca deixou de ser Patrícia. Mas eu consigo compreender muito mais. Ela não se encontrava como Patrícia mais, sabe? É como se o hábito tivesse um peso maior de quem ela é. Entende? Ele fica pesado. Uma coisa, o Wesley, sei lá, é ator, e aí, mas eu sou Wesley antes de tudo. E de repente eu só conheço o Wesley ator. Eu não sei mais quem é o Wesley, entende? Eu preciso me afastar da minha profissão, por favor, tá? Em grau, só com comparativo. Me afastar para eu poder ver a beleza da minha própria profissão, para que eu possa me encontrar dentro dela de novo. Entende? Ela me fez eu me perder de mim, não sei se entende? Ficou pesado aquilo. Amava ser conhecido como Wesley ator, mas cara, eu não sou isso. Eu tenho muito mais. Só que eu me coloquei aqui porque aqui o meu comportamento já é conhecido, eu não tenho mais muito esforço para fazer, eu chego pronto onde eu vou, aonde me chamam é para a mesma coisa, porque eu sei que aquilo domina, aqui eu controlo, aqui eu estou fazendo. Então aquilo ficou cômodo. E às vezes eu paro de crescer porque eu cheguei no momento que é confortável. Então eu preciso perder. Eu lembro de quando eu voltei para São José, já formado, já fazia 8 anos que eu estava em cartaz em São Paulo e tal, e eu falei para o padre isso, né? Padre Luciano, ele me deu uma rabada enorme no dia. Eu falei, padre, eu larguei o secular lá, vida secular, porque eu quero ser ator de Cristo, eu quero ir para a igreja. Aí ele falou assim, cara, lindo, vem. Aí ele me chamou para a comunidade e tal. Aí ele falou assim, cara, mas você precisava ser luz lá, onde tem trevas, não luz aqui onde tem luz. Né? Então, a minha profissão, o Wesley ator, tinha que brilhar lá, onde não tem isso. Só que eu não me encontrava mais para isso, entende? Eu precisava me afastar daquilo para que eu pudesse me encontrar de novo. É esse entendimento que eu tenho. Então, eu não entro em conflito nessa questão. É que é antagônico, né? Sim, é antagônico. Isso é. Porque, pensa bem, isso você fez a comparação de ator. Sim, desculpa, claro, né? Como você falou mesmo, é uma comparação horrível, porque ela tem um estado de consagrado. Não, eu não acho horrível, não, porque calma. é uma analogia. O certo seria você falar pessoa. assim. O certo seria falar assim, eu tive que me separar da Zilene, a sua esposa, para poder me ver. Entendeu? Não. Porque assim. Qual foi eu sou, irmão? Eu penso muito agora em São João Batista. O que São João Batista disse? Quando ele encontrou nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que eu diminua e ele cresça. Entendeu? Ele viu, ele tinha uma missão. Ele encontrou o próprio Cristo. E, de repente, aqueles discípulos lá queriam continuar seguindo ele. Não, eu preciso me afastar para que Cristo vá. Então, você entende isso. assim? Eu entendo. É difícil. É difícil, gente. Você não concordar não quer dizer que a gente não entende. Entendo, claro que eu entendo. Eu não acho comparação com a minha esposa. Não, eu acho que comparação é porque sou eu. Entende? Eu não sou só o esposo dela. Eu tenho mais que isso. Entende? Eu sou mais que isso. Usei o ator porque é mais fácil falar. Mas eu sou. Eu sou também esposo da Zilene, eu sou também pai do Miguel, eu sou também pai da Bianca. É o que faz a gente juntos. A gente também tem que entender assim que a vida, o segmento de Cristo, ele não é romantismo. Então assim, a gente vê uma irmã, vou dar o exemplo. Nossa, a irmã é uma santa. A irmã tem todos os aparatos lá para ser santo, né? Às vezes a gente romantiza aquela imagem, né?
Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Mas a vida religiosa, ela realmente é um dom. É um dom. Tem um documento que diz isso da igreja. É a Vita Até o nome aqui, Consecrata. mas me perdi. Vita Consecrata. É um dom para a igreja. João Paulo II, 1996. Né? Ela é um dom do Espírito. E eu não nego isso e sou muito feliz por ser consagrada. Eu não estou deixando de ser consagrada. Agora, que houve sim, dentro de um processo, uma das facetas do meu processo era um apego demasiado a essa imagem, a esse papel da irmã. Houve. E eu preciso purificar isso. Porque se eu retornar à congregação, eu vou viver de forma totalmente diferente. Não volto mais igual. Com certeza. Se eu estou no mundo, limpeza. como a gente fala, é diferente. Eu não tenho como ser outra pessoa que eu fui até agora. Assim, só que é uma pessoa com visões diferentes agora, com alternativas de reconhecimento das situações de uma forma diferente. É o que me faltava isso. Então, assim, eu queria... E outra, eu até retomei toda a minha trajetória vocacional. Até que ponto eu vim atrás da minha irmã? Será que eu vim atrás da minha irmã? Será que eu não vim? Será que ela me influenciou? Será que eu era muito nova? Será que eu não tinha maturidade? Será que aqueles sinais que eu sempre, quando eu contava minha história vocacional, falava dos sinais que Deus me deu para eu dar meu sim? E Deus me deu sinais autênticos, Estevão, de que eu devia ir para o convento. Eu acredito nisso plenamente. Mas agora Deus, eu sinto Ele me conduzir para uma maturidade. Mas, irmã, tem que deixar o convento? Se Ele me pedir isso, se for Ele, eu vou. Aonde Ele quiser. Isso é muito bonito. Aonde Ele quiser. E se eu tiver que renunciar a essa vida que para mim, é a melhor vida de todas, por amor a Ele, eu renuncio. Porque Ele tem que ser em primeiro lugar da minha vida. Não, olha, eu concordo que plenamente. resposta perfeita. Acho que é exatamente, acho que você soltou teu coração isso, porque isto sim, porque em todos os meus exames de consciência, uma das coisas que eu tinha mais dificuldade quando eu pensava em santidade, eu falei assim, o que eu tenho de mim que eu sou capaz de dar? Eu tenho que saber dar tudo. Tudo. Aí eu ficava até assim, será que eu consigo deletar esse joguinho do celular que eu consigo? Eu vou tentar. Eu adoro esse joguinho, estou amando jogar, mas estou entregando isso para Jesus, estou deletando. Uma coisa. Aí, de repente, eu comecei a pensar, será que eu entrego eu viver como um mendigo na rua? Será que eu aceito isso? E aquilo doía dentro de mim, né? E um dia eu pensei, se um dia eu tiver que entregar a minha esposa, Adã, isso é uma resposta de ser santo. Não, Senhor, para o Senhor eu dou Sim. Tudo. É isso. Exatamente. Não é tudo intelecto, né, cara? Não é. Vai além. Não, mas isso vai é intelectual também. É intelectual, mas assim, é fé e razão, né? Fé e razão. Isso, As não é duas tudo intelecto. tem que andar jeito. juntinhos ali. A fé, razão e fé. Você não pode tomar uma decisão só pelas tuas emoções, como você não pode só racionalizar tudo, senão você também não toma as decisões que devem ser tomadas. Né? E esse ato de coragem, porque mas não estou dizendo que, nossa, eu tenho um mérito sobre isso. É uma ação do Espírito também. É muito paradoxo, parece. É um negócio doido, né? Assim, mas irmãs estavam numa vida, nossa, perfeita. Será? Então, assim, não, eu quero a vida em Deus. Não é a perfeição agora, eu quero a perfeição depois do céu. Mas até lá tem um percurso. E se Deus está... Ele me pediu tudo, inclusive meu hábito. E despojar-se disso, para mim, foi muito... Olha, eu estou me segurando aqui para não chorar. Muito Pode chorar, doloroso. tranquilo. Não, mas é verdade. Imagina. É como arrancar a pele. A pele. Aí eu estou tomando consciência. Em que eu sou revestida? De que eu sou revestida? O que me protege agora? Então, assim, é um despojar-se que a vida religiosa me ensinou. O que a gente tem que ter?
esse despojar-se totalmente. Quando eu me prostrei lá, tipo, quero me entregar. Uma vez que eu me entreguei, agora Deus faz de mim o que Ele quer. Assim, aí até eu entender que assim, amo muito a congregação, amo muito a vida religiosa, mas ele não é o único caminho, não é uma única vertente de santidade. Senão, quem seria de todos nós? Um pai, uma mãe, que eu acho que ainda até... Você sabe que quem sofre, quem é o pobre lá, que sofre, que não tem o que comer, quantos méritos tem isso diante de Deus? Nunca vamos saber como Deus vai julgar cada um de nós. O importante é isso, eu alcançar uma retidão diante de Deus tamanha que Ele... Senhor, o Senhor me pede isso, então eu te dou. É isso aí. E me conduz. É isso, irmã. Muito obrigado. A senhora está fazendo a devoção a São José, não é isso? Isso, nós estamos... Pelo live, Instagram. né? Pelo Instagram. Conta um pouquinho pra gente, o pessoal também que quiser acompanhar. Falar das suas Pode redes falar, sociais fala também, das redes falar sociais, já dá de o- todos os seus trabalhos. o remate Eu final. coloco tudo aqui embaixo. Eu Tá, fico seguindo. legal, legal. Ele coloca. Então, como estamos é uma devoção que surgiu, né, nos Estados Unidos através de um padre, 33 dias de preparação para uma consagração a São José. Existem várias datas durante o ano para se fazer, claro que não tem uma obrigação fazer naquela data, mas ele dá algumas sugestões de datas de festas ligadas à vida de São José para fazer essa consagração. E uma delas é próprio o dia de São José, que é o dia 19 de março, né? Então, eu já tinha tomado essa decisão em fazer essa consagração em dezembro, mas eu perdi a data do começo dos 33 dias que antecediam, passou. Eu disse, não, para 19 de março eu vou fazer, que seria no início em fevereiro. E aí eu já tinha decidido fazer eu mesma, sozinha. Mas eu disse, não me custa, né? Compartilhar. Quem quiser, de repente, pode fazer junto e desperta também essa devoção a São José, que foi uma devoção muito bem... a gente refletiu muito no ano de São José, né, através do Papa Francisco, com aquela cartinha, o Patris Corde, que me tocou profundamente. Então, desde aquela época, e também porque eu tive a graça de estar lá quando o Papa Francisco foi eleito, eu morava em Roma, né? E eu fui na primeira missa dele, da abertura do pontificado dele, que era no dia de São José. E a homilia daquele dia me tocou muito, porque ele falava sobre o Abel e Caim, quando Deus perguntou para Caim, onde está o teu irmão? E ele falou assim, mas por acaso eu sou o guarda do meu irmão? E o Papa faz um link com São José, de que ele era o guarda da Sagrada Família, e ele não perdeu a Sagrada Família de vista, né? E perguntou até que ponto eu sou o guarda dos irmãos, né? Que tipo de guarda eu sou? Então, eu me recordei disso, falei, eu vou fazer abertamente, porque é uma forma de ser o guarda do próximo, tentar trazer um pouco de oração, momentos de reflexão, e aí, então eu decidi. Hoje fizemos o 24º dia, né? Então, dia 19 vai ser o dia da consagração, e eu tenho crescido também, porque eu não sou tão devota de São José. É através dessa preparação e desse desejo que eu estou me renovando a devoção a ele. Mas fala aí, dia, horário. Ok, então... Aonde? A gente a consagração? Não, a você preparação? Tá fazendo a preparação. Tá. No Instagram a gente está fazendo às 18 horas, né? E quando acontece alguma coisa, como hoje, né? Eu tinha que vir aqui, né? Então eu fiz mais cedo, mas fica gravado. Então, mas a live é sempre às 18 horas, então até o dia 19 estamos fazendo essa transmissão. O Instagram é Irmã Patrícia Souza, né? Se quiser me seguir lá, e já tem o segundo link. Aqui embaixo. E o segundo link, que é do Linguagem do Sagrado, que é onde eu posto meus trabalhos. E não tem tanta coisa lá ainda, né? Mas já tem lá as artes, né? Vivendo, fazendo arte. O Wesley falou dos desenhos de café. Eu tinha uma página só com os desenhos, mas depois no Instagram, não sei o que aconteceu, não tenho mais acesso, mas eu tenho postado lá. Então, quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho... Muito legal. É isso. Muito legal. Irmã, agradecer a tua presença aqui, né? Foi um privilégio mesmo. Obrigado por ter aberto a tua vida aqui pra gente, aberto o coração aqui. Acho que, de verdade, assim, a sua resposta... Eu fiquei bastante angustiado mesmo quando descobri
recentemente, depois eu vi a sua live, assim, fiquei bastante angustiado, e a sua resposta me deu paz mesmo. Eu espero que tenha dado paz para as pessoas que te ouviram, né? Isso de entregar tudo a Deus, acho que fica uma mensagem para você, meu irmão, né? O que você é capaz de entregar para Deus? Aqui a gente tem um exemplo vivo aqui dessa história que a irmã contou para a gente. Entregue tudo. Entregue tudo. Ele vai te pedir tudo. E você entrega tudo e você vai ter tudo, né? Amém. É isso. É isso. É isso. É isso? É isso. É isso, gente. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Até o próximo programa, beleza? Irmã, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço muito a feliz de estar vocês, junto viu? com você. É muito. Eu gosto demais dessas coisas. Ô, mineiro, fecha a conta. Fecha a conta.